Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Bia do projeto Gastro Mais Saúde e hoje nós vamos estar fazendo o nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre os exames pré-operatórios até o momento em que eu fui levada para o centro cirúrgico e feita a cirurgia. Então no de hoje nós vamos estar falando sobre o acordar após a cirurgia. Logo após realizar a cirurgia, eu me lembro de poucas coisas no primeiro dia. Me lembro que eu acordei no centro cirúrgico meio engasgada, com uma sensação horrível. Eu tinha vontade de tossir, mas eu morria de medo, porque eu tinha medo de romper os pontos. A minha cirurgia foi por vídeo, mas ainda assim eu tinha medo de romper os pontos. Eu fui acordada pela enfermeira no centro cirúrgico. Ela me orientou, tudo certinho, mas não foi nada desesperador. É uma sensação estranha, mas nada que não seja suportável. Após um tempo de recuperação no centro cirúrgico, eu fui levada para o quarto e, como eu disse, do primeiro dia eu não me lembro muito. Eu lembro de passar um fisioterapeuta conversar comigo, lembro que eu estava com a bota pneumática, eu estava com a meia de compressão, fiquei grogue praticamente o dia todo ainda assim. Então, sobre o primeiro dia eu não tenho muito o que dizer. Mas no segundo dia eu já lembro perfeitamente de tudo, já não tinha mais nada da anestesia, então lembro de tudo. Eu fiz a cirurgia na terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2015. Tive alta na sexta-feira, então fiquei terça, quarta, quinta e sexta internada. Durante todos os meus dias de internação, o meu médico passou para me visitar mais ou menos de 3 a 4 vezes por dia. Ele foi super atencioso, super cuidadoso em relação a tudo. Eu tive um pequeno problema, não decorrente da cirurgia, mas decorrente da mesa pós-operatória. Porque tem algumas mesas que o local onde você fica com a cabeça às vezes incomoda. E no meu caso, o local onde eu fiquei com a cabeça apoiada deu um galo bem nessa região aqui. Eu fiquei com um galo, inclusive meu médico fez até tomografia para ver se alguém tinha me derrubado, se alguém tinha batido na minha cabeça. Porque como na cirurgia correu perfeitamente, ele queria saber às vezes o antes e o pós. Quando eu saí do quarto, eu voltei para o quarto. Então, para descartar qualquer problema, ele fez uma tomografia, estava perfeito. Futuramente, eu fui numa dermato, ela me disse que é por causa da mesa de cirurgia, que algumas pessoas têm esse problema com o contato com a mesa. Então, meu cabelo caiu nessa região aqui, ficou mais ou menos um tanto assim, sem cabelo. Hoje, graças a Deus, já cresceu de volta. Isso se dá realmente também pelo estresse pós-cirúrgico. Tem pacientes que têm isso. Mas em relação à cirurgia bariátrica em si, os dias que eu fiquei no hospital, eu fiz uso da meia antitrombo todos os dias. Eu estava sendo medicada o tempo todo, então eu não sentia dor, eu não sentia desconforto, eu não sentia nada. A única coisa que me incomodava era o dreno, que eu fiquei com um dreno do lado esquerdo, mas não é que ele doía. Eu sentia ele ali, via aquele negócio com aquela água avermelhada saindo, é nojento, você não se sente bem e isso incomoda a gente. Durante os dias que eu fiquei internada, eu tive acompanhamento do fisioterapeuta, que passou para me ensinar a respirar. Eu tive uma certa dificuldade para respirar após a cirurgia, porque eu tinha medo de respirar por causa dos pontos, medo de respirar e afetar alguma coisa por dentro. Alguns medos que muitos pacientes pós-operatórios de bariátrica têm. O fisioterapeuta foi super atencioso, muito paciencioso, conversou muito comigo, me orientou, me ajudou a respirar normalmente. Então, ao longo dos dias que eu fiquei internada, quando eu saí, eu já conseguia respirar perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum medo. Ele me orientou também a fazer as caminhadas para eliminar os gases, desinchar a barriga, porque quando a gente faz a cirurgia, é injetado um gás no nosso abdômen para expandir e ter uma visualização melhor. Então, após terminar a cirurgia, esse gás continua ali e ele precisa ser eliminado. Então, é recomendado que a gente caminhe, faça caminhadas leves no corredor do hospital para ajudar a eliminar esses gases. Durante os dias que eu fiquei internada, que foi terça, quarta, quinta e sexta, a minha alimentação foi zero. Zero água, zero comida, zero tudo. A única coisa que o meu médico me permitia era pegar um algodão úmido e molhar a boca para não ressecar. Então, nesses dias ele foi fazendo anamnese, foi me acompanhando e vendo como é que estava a evolução, porque minha cirurgia tinha corrido perfeitamente, mas tem os riscos, então pode ter risco de fístula, um grânulo soltar. Então ele aqui em Jales, ele prefere deixar esses dias zero de alimentação para poder acompanhar melhor. Na sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, ele me visitou
e me liberou para fazer um teste de azul de metileno. Eu achei esse teste extremamente importante. Eu sei que tem muitos lugares que não fazem, mas eu acho que deveria ser feito, porque eu já ouvi casos de pacientes que tiveram problemas e talvez se tivesse sido feito esse teste, teriam identificado. Ele consiste no seguinte: são 3 copinhos de 100 ml com esse líquido azul de metileno, é um azul bem escuro, e a gente tem que tomar os 3 copinhos seguidos. Esse líquido ele ajuda, como são 3 copinhos de 30 ml, vai dar mais ou menos 90 ml. Vai dar uma quantidade acima do que o nosso estômago suporta, o nosso novo estômago suporta, porque após a cirurgia, alguns estômagos ficam entre 50, 30 ml, varia do médico. Mas essa quantidade de 90 ml, ela expande o estômago e se tiver algum vazamento, alguma fístula, algum grampinho rompido, esse líquido vai vazar na cavidade torácica e vai vazar no dreno. Então o médico, vendo esse vazamento, ele consegue corrigir o problema a tempo, trazendo uma maior segurança para o paciente. É engraçado que na hora que eu fui fazer o teste do azul de metileno, você fica totalmente apreensivo, né? Porque você imagina, eu vou tomar, e se sair azul? E eu tava com um short com umas florzinhas azuis e o dreno tava por cima. E assim que eu tomei, a minha prima virou pra mim, que ela tava me acompanhando. Eu fiquei com o acompanhante 24 horas, todo o tempo de internação. Isso é muito importante, porque a gente tem dificuldade, uma certa dificuldade para tomar banho, uma certa dificuldade para se locomover devido à fraqueza. Então é muito importante que você tenha um acompanhamento de uma mãe, um pai, um amigo, ou até mesmo um acompanhamento particular para te auxiliar nos dias de internação. E voltando ao dreno, a minha prima olhou e falou: Tata, tem um negocinho azul aí. Na hora, eu desesperei completamente, eu não conseguia nem olhar, o medo de voltar para o centro cirúrgico, o medo de acontecer alguma coisa. Mas aí ela mesma já olhou e falou: é a florzinha do short. Aí a fase reinou, né? Você tem aquele alívio imenso. Após fazer o teste, o meu médico me liberou para alimentação, que consistia ali no hospital onde eu estava, no primeiro dia, em chá de erva doce, água de coco. Era apenas isso que eu tomava nesse dia. Até eu ter, no caso ele me deu alta às 7 horas da noite. Então o período da tarde que eu tive no hospital após fazer o teste, eu tomei chá de erva doce e água de coco. Tomei muito pouco, porque você tem uma sensação estranha, sua primeira alimentação é esquisito, você parece que não consegue ingerir, são golinhos bem pequenos. Mas aí conforme você vai se adaptando, vai melhorando. O médico me deu alta na sexta-feira, às 7 horas da noite, fui para casa. Ele prescreveu para eu estar usando em casa o Nexium, que é para proteger o estômago, e lisador caso eu tivesse dor. Em casa, no sábado, na sexta-noite, no domingo durante o dia foi tudo tranquilo. Eu tive aquele desconforto, né, devido aos gases, aí eu caminhava, melhorava. Ele me recomendou que eu usasse a meia antitrombo por 30 dias, então eu usei por 30 dias. Eu tirava apenas para tomar banho. Após tomar banho, eu levantava as pernas uns 10 minutos e colocava a meia novamente. Para dormir, em relação ao dreno, porque para dormir é desconfortável. Você vira para um lado, não dá, você vira para o outro lado, não dá. Então, o que eu fazia? Eu deitava de costas e dava uma levantada na parte das costas, na região onde estava o dreno, e colocava um travesseiro. Então eu ficava meio que inclinada assim. Isso me trazia um conforto, eu conseguia dormir a noite toda tranquila. Na sexta à noite, sábado, domingo de manhã, como eu disse, foi tranquilo. Só que no domingo à noite eu comecei a ter uma dor abdominal muito forte. Eu sentia pontadas no baixo ventre, na região do períneo. Era como se estivesse enfiando facas na minha barriga. Aí bateu um desespero legal. Era mais ou menos umas 11 horas, meia-noite do domingo. Lá foi eu novamente para o hospital. E como eu operei pelo convênio, quando você chega no hospital, você não tem como passar pelo seu médico. Você passa pelo médico que está de plantonista e ele entra em contato com o seu médico. Só que o médico que estava de plantão era o médico que tinha me auxiliado o meu médico na cirurgia. Então ele assim que ele ficou sabendo do caso, ele já entrou em contato com o meu médico já foi imediatamente me ver, pediu diversos exames, ultrassom, raio-x, tomografia do tórax completo, para descartar qualquer problema. Feito todos os exames, você passa aquele tempo de apreensão, né? Porque eu internei de madrugada, né, no domingo para
segunda de madrugada, até fazer todos os exames durante o dia, tudo. Eu fui saber os resultados dos exames praticamente segunda noite. Então você passa aquele dia totalmente apreensivo, com medo. Eu não conseguia nem comer, eu só bebia mais a água de coco porque eu tinha medo de comer. Então ele me deixou só na água mesmo assim de coco para poder me manter hidratada. Eu fiquei no soro, tomei Tramal, tomava os medicamentos recomendados por ele. E a dor ela só amenizava, ela não parava. O medo era que tivesse tido alguma fístula, algum problema nas alças intestinais, porque são problemas que a gente sabe que pode ocorrer. Não sei vocês, mas eu antes de fazer a cirurgia, ele me deu umas 4 páginas para que eu lesse e assinasse, constando todos os problemas que poderiam decorrer da cirurgia. Então, quando eu fui para a cirurgia, eu estava ciente de todos os problemas que poderiam acontecer. Só que mesmo ciente, você não está preparada quando você sente uma dor e acha que é algo sério decorrente da cirurgia. Mas feito todos os exames, meu médico não encontrou nada, estava tudo perfeito. E conversando com ele, na segunda-feira à noite, antes dele passar, minha menstruação veio. E logo após que ele veio dar os resultados dos exames, conversando com ele, nós chegamos à conclusão de que essas dores poderiam ser decorrentes da menstruação. Porque antes de eu operar, eu estava para menstruar. Devido à tensão da cirurgia, eu fiquei sem tomar anticoncepcional um tempo antes, né, para não interferir na cirurgia. Devido à tensão da cirurgia, minha menstruação interrompeu. Porque eu estava ansiosa, a parte hormonal mexe muito nessa hora. E foi interrompida. E após a cirurgia, esses dias, a menstruação voltou. Inclusive, depois de um tempo, eu fui no ginecologista e ele me falou que é isso mesmo, porque quando a gente opera, mexe muito com a nossa parte hormonal. Principalmente as mulheres, né, em questão de menstruação, mexe completamente com o nosso organismo. Então, muitas ficam meses sem menstruar, outras têm uma menstruação dolorosa. A minha menstruação ela foi dolorosa mais ou menos uns 3 meses, nada como essa primeira vez. Mas eu tive esse desconforto. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma cólica bem leve. Antes da cirurgia eu não tinha nem sequer cólica. Hoje eu tenho uma cólica leve, mas nada insuportável. Após constatar todos os exames, ele me deixou no hospital até na terça-feira à tarde, por garantia, né, para ver se a dor estava tudo controlado e tal. E na terça-feira à tarde ele me deu alta. Fui para casa, ele marcou de tirar o dreno 10 dias após a cirurgia. Então, nos primeiros 10 dias, né, praticamente quase 2 semanas em casa com aquele dreno. O meu médico acompanhamento, ele foi um médico super presente, super atencioso, me passou o celular dele, o WhatsApp dele, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dor que eu sentisse, não era nem para eu pensar, era para eu ligar imediatamente para ele. Algo que eu tinha que fazer todos os dias era esvaziar o dreno, uma vez ao dia. Eu tinha que fotografar o dreno para enviar para ele por WhatsApp, colocar no saquinho, ver a quantidade de ml que foi expelido e enviar para ele poder acompanhar a quantidade que estava sendo drenada do meu organismo, se estava a coloração normal, se estava tudo normal. E graças a Deus estava tudo perfeito. Passados 10 dias, ele agendou para tirar o dreno. Eu fui até a Santa Casa, ele marcou 6 horas da manhã, foi uma sexta-feira, se eu não me engano, não sei o dia exato. Fui para Santa Casa morrendo de medo de tirar o dreno, né? Porque você sabe que tem aquele cordão dentro da sua barriga e vai ser puxado e muitos falam que dói. Então, assim, na hora que eu fui tirar, ele me deitou na mesa, né? Lá na própria emergência mesmo do hospital, onde ele estava me atendendo. E começou a conversar comigo, perguntar como é que estava sendo e tal. E do nada ele falou, pronto. Eu falei, não acredito, doutor, não doeu nada. Ele falou, mas não dói, vai do paciente mesmo, às vezes é sensível não, mas para retirar não dói. Aí ele fez o curativo, me orientou, né, eu já estava fazendo os curativos em casa, no local dos furinhos da cirurgia, fazia o curativo 2 vezes por dia, eu higienizava bem, passava todos os produtos recomendados por ele, e a minha cicatrização, graças a Deus, foi perfeita. Eu tive um pouquinho de queloide apenas no furinho que fica perto do umbigo, mas coisa assim, simples. Ele me pesou, né, nesse dia que eu fui tirar o dreno, com 10 dias, eu já havia perdido 9 quilos. E depois, quando eu voltei com a consulta com ele, com mais ou menos 15 dias, eu tinha perdido 14 quilos. O acompanhamento do meu médico, graças a Deus eu não tenho do que reclamar dele. Ele foi um médico muito presente.
é o Dr. Celso Abraão, aqui da cidade de Jales. Inclusive recomendo ele para todos os meus amigos que precisam de um cirurgião, de um gastro. Um médico muito competente, comigo foi muito competente, muito atencioso, muito presente. Esclareceu todas as dúvidas que eu tinha. Como eu disse, eu demorei praticamente 1 ano para fazer cirurgia, então eu tive tempo para perguntar, tempo para esclarecer as dúvidas, para ter certeza realmente se a cirurgia era aquilo que eu queria. E o acompanhamento dele foi perfeito. Em relação aos problemas que eu tive do pós-operatório, a presença, o cuidado dele, eu não tenho do que reclamar. Um excelente médico. Então é isso. Nos primeiros dias após sair do hospital e ficar em casa, as dores mesmo que eu tive foi essa que eu fui internada. As outras eram do incômodo do dreno, que quando tirou o dreno, meu Deus, é um alívio, parece que você sarou completamente da sua cirurgia. Você consegue dormir melhor, você consegue caminhar melhor, parece que está completamente sarado. Nem parece que mexeu ali, porque o dreno incomoda a gente de um tanto, ele arranha de um tanto que quando tira é o 7º céu. Mas em resumo, assim, os 20 dias logo após a minha saída do hospital foi isso. Sem muitas dores, apenas os gases, que isso acontece com todo mundo. Uma coisa assim que era horrível, que eu posso dizer, opinião minha, era para tomar um medicamento que eu tinha que tomar em jejum, o Nexium. Meu Deus, que remédio horrível! Alguém precisa pensar numa maneira, alguma indústria farmacêutica pensar numa maneira de melhorar esse medicamento para os bariátricos, porque como a gente não pode ingerir a cápsula ou o comprimido porque é muito grande, a gente tem que macetar o Nexium. É nojento, ele é fedido, um gosto horrível, e eu macetava ele, colocava na colher, virava de uma vez, aquilo ficava voltando umas 3, 4 vezes. Deus do céu, nunca na minha vida eu tomei um remédio tão ruim. Eu acho que da minha recuperação ali em casa, a pior parte era tomar esse medicamento. E em relação à vitamina também, eu tinha que dissolver, porque a nutricionista passou a vitamina, ela passou o centro, eu tinha que dissolver porque eu não podia tomar o comprimido. E o centro, quando você dissolve, ele fica um monte assim, parece um monte de terra, é nojento também. Hoje, graças a Deus, eu dou uma outra vitamina, que é da Belt Nutrition, ela é mastigável. Se eu tivesse conhecido essa vitamina nessa época do pós-cirúrgico, seria perfeito, porque não precisaria ficar com aquele pó do centro na boca. Outro medicamento que ele passou para mim também foi o lisador em gotas, caso eu tivesse dores. Tomei poucas vezes, tomei mais no dia que eu voltei para o hospital, que eu estava com dor, mas depois tomei muito pouco. E durante os 30 dias usei a meia, após 30 dias retirei a meia. E assim, sobre a minha recuperação, os problemas que teve foi esse mesmo, dessa dor devido à menstruação, mas com a cirurgia eu não tive problema algum. Foi, graças a Deus, uma recuperação cirúrgica perfeita. As cicatrizes secaram perfeitamente, sem infecção, sem edema, sem nada. Graças a Deus, fui muito bem cuidada pelo meu médico, pela equipe de enfermagem do hospital onde eu estava, um pessoal extremamente atencioso. Em resumo do vídeo de hoje é isso, pessoal. Em breve eu vou estar gravando um próximo vídeo falando sobre alimentação. Alimentação líquida, alimentação pastosa. No meu caso teve uma semi-pastosa e depois eu entrei na branda. E vou esclarecer algumas dúvidas também a respeito da cirurgia. Bem, por hoje é só. Curtam a nossa página no Instagram, @Projeto Gastro Mais Saúde, no Facebook, Projeto Gastro Mais Saúde. Fique ligado nas nossas receitas, estamos publicando muitas receitas para o público bariátrico, que tem dificuldade muitas vezes em se alimentar. Novidades, né, desse mundo bariátrico, então acompanhe a gente, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Beijo, até mais!